Boa noite a todos. Hoje é a primeira aula da nossa jornada Retomando o Controle, edição especial de Mês das Mães. Então hoje, como eu prometi, hoje a conversa vai ser, enfim, um pouco diferente do que eu tinha inicialmente planejado. Eu pedi uns minutos para vocês, pedi para que vocês possam me fazer a gentileza de avisar outras pessoas que eu estou online, enfim, mandem alguma mensagem aqui, porque isso faz o Instagram também reconhecer que esse é um assunto relevante e distribuir para mais pessoas, para avisar que eu estou já online aqui para a gente iniciar a nossa jornada. Só me confirmem se me escutam bem. Boa noite a todos. E eu vou depois pedir, né, porque como essa é uma live diferente, e a gente vai fazer essa sequência de lives até quarta-feira, eu vou inicialmente escutar, enfim, deixar obrigado, Débora. Deixar os comentários abertos, mas depois eu vou fechar para poder me concentrar um pouquinho, porque eu acho que o que eu tenho hoje para falar é importante. Pensei bastante, né, como eu mencionei ontem nos stories, então queria agradecer por todo mundo estar aqui comigo, para a gente poder conversar. Vou dar mais uns 2 minutinhos só para o pessoal entrar, só para a gente iniciar nosso conteúdo de hoje. Obrigado, Flaviane. Pessoal sempre... pessoal de fé, fico muito agradecido de ver o pessoal que sempre está nas lives e nas atividades, as jornadas, enfim. Bianca, muito obrigado. Obrigado pelo teu tempo, obrigado pelo teu interesse de estar aqui com a gente. Bom, deixa eu tomar uma água. Gente, eu vou tentar... Essa semana foi... até agradeço, né, todo mundo que aceitou bem a ideia da gente modificar a data. Foi uma semana complicada, foi muita febre, muita tosse. Ainda estou com um pouco de tosse, então vou fazer um esforço gigante para não tossir durante o nosso encontro. Até vou tentar ser um pouco breve para não me estender demais e até para sobrar voz das próximas. Nahara, feliz em te ver aqui. Eu vou então tentar economizar um pouco de voz para sobrar voz até amanhã e na quarta-feira. Então lembrando que essa nossa conversa começa hoje, continua amanhã e finaliza na quarta-feira, certo? Bom, gente, eu vou fechar os comentários, tá? Só para que eu possa me deter um pouco mais, daí ao final eu abro de novo, tá? Mas o objetivo principal é que eu gostaria que vocês me escutassem até o fim. Como eu mencionei, acho que tem uma série de coisas que eu ando refletindo e que eu queria poder dividir com vocês, então eu agradeço por vocês estarem aqui junto comigo nesse momento. Eu vou desativar agora os comentários e vou falar um pouco sozinho, tá? Bom, essa é uma atividade que, apesar de eu já ter feito outras atividades como essa antes, em relação a jornadas e outras atividades, e eu tinha todo o script já preparado com a minha equipe em relação ao que eu iria falar hoje para essa jornada, e já na semana passada, quando eu acabei tendo que remarcar em função das questões de saúde, mas eu mudei. E eu peço desculpa para vocês que provavelmente quem se inscreveu, né, vai receber conteúdos. Alguns conteúdos eles nem vão estar tão conectados assim com o que eu vou falar hoje, porque, enfim, eu sacaneei a minha própria equipe, eles já tinham produzido uma série de coisas para mandar para vocês, e algumas coisas eu mudei, tá? E eu mudei porque eu achei que era importante. Como eu mencionei ontem nos meus stories, eu acho que tem algumas coisas que seriam importantes eu trazer com relação a algumas reflexões que eu tenho tido, e eu acho que, como até algumas pessoas gentilmente me mandaram no direct, as pessoas me seguem aqui para ouvir as minhas opiniões e para ouvir o que eu tenho a dizer a respeito de uma série de questões, e isso para mim é motivo de muita, enfim, de muito orgulho poder saber que as pessoas estão de alguma forma interessadas no que eu tenho para dizer a respeito dos diferentes temas que eu falo aqui. E eu vinha me sentindo bastante desconfortável de não estar cumprindo esse papel, de não estar trazendo as coisas de uma maneira tão direta, tão transparente como eu acho que eu deveria.
E o motivo para isso, na verdade são vários motivos. Um deles é porque eu acho que às vezes pode ser bastante desafiador num ambiente como Instagram, como rede social, porque é fácil a gente ser mal interpretado, é fácil a gente ter algum tipo de avaliação crítica e ela tomar uma proporção muito rápida, muito grande. E a política do cancelamento, ela está muito em voga ao longo dos últimos anos. Então acho que me bateu um pouco ao longo dos últimos tempos o quanto eu tô um pouco acovardado, e eu não gostei disso, eu não gostei dessa sensação, e eu acho que vocês que estão me seguindo e acompanhando há tanto tempo não merecem isso, e principalmente quem tem interesse de participar mais ativamente, de maneira mais próxima, de maneira mais aprofundada nas coisas como eu penso, como, por exemplo, as pessoas que viraram alunos, seja no FES, seja na formação, pessoas que já tiveram a possibilidade de trabalhar junto comigo, eu acho que vocês merecem ter toda opinião. Então, o que eu queria começar a falar? Eu acho que, e assim, eu preciso já, desde cara, avisar, eu provavelmente não vou falar coisas aqui que vocês todos vão nem gostar, nem concordar. Vai ser a minha visão, vai ser a minha maneira de entender. Na última live que eu fiz, algumas semanas atrás, eu já apontei algumas coisas nesse sentido. E eu acho que dentro dessa linha de um alinhamento de expectativas que eu trago aqui uma série de reflexões. O intuito inicial dessa jornada era trazer reflexões temáticas sobre o Dia das Mães, né? Esse era o ponto central, era poder prestar, em última análise, uma homenagem a todas vocês, a tudo que vocês representam para os filhos de vocês, tudo que se tem dos desafios que é acumular tantas funções, né, dentro dessa dura missão que é formar os filhos. Mas além desta parte, eu optei por a gente falar sobre outras coisas. E uma delas tem a ver um pouco com a forma como a criação de filhos tem acontecido e como é que eu tenho visto ela dentro do meu consultório. O cenário, eu acho que ele está muito confuso porque nunca antes a gente teve acesso a tantas teorias ao mesmo tempo. Eu acho que nunca uma maternidade, paternidade, a parentalidade nunca teve tão munida de informações ao longo dos últimos tempos. Só que isso também, obviamente, virou um negócio, né? E a partir disso, uma série de teorias elas vão sendo criadas e elas não necessariamente elas vão se pautar pelo melhor resultado no longo prazo. Até porque o resultado é no longo prazo. Eu só consigo saber se uma teoria de criação de filhos dá certo acompanhando, né, crianças que foram criadas com essa filosofia ao longo de décadas. Só quando eu vejo o desfecho que eu consigo saber se aquilo funciona ou não. Mas isso não necessariamente significa que as coisas... que é isso que as pessoas vão gostar. Eu preciso falar coisas que as pessoas gostam, eu preciso me comunicar com as necessidades das pessoas. E eu acho que a nossa sociedade está num momento onde o processo imediatista, um pouco narcisista, um pouco hedonista, está muito em voga. Então, qualquer tipo de teoria que tenha essa mentalidade, eu acho que ela sempre vai ganhar. Vai ganhar sempre quando a gente faz um comparativo com alguma outra estratégia que envolva dedicação, tempo, paciência, insistência, frustração. Então, é muito complicado quando a gente tenta fazer algumas reflexões, porque, inevitavelmente, num ambiente como o Instagram, como redes sociais, de uma forma geral, enfim, a gente sempre vai ter uma competição entre as soluções mágicas, as soluções agradáveis, né, satisfatórias ao ouvido, e aquelas que podem ter um pouco mais de embasamento científico ou embasamento histórico também. Porque isso que é uma outra coisa que a gente acabou percebendo ao longo dos últimos tempos, né? O quanto a gente vem jogando fora tudo que é antigo, tudo que já venceu o tempo, né? Tudo que já passou no teste do tempo parece que não vale mais, o que vale é a novidade. E daí, baseado um pouco nisso, é que eu pensei, bom, por que nunca antes a gente teve tanta
criança. Essa foi uma coisa que me impactou. Eu vi um vídeo hoje, por coincidência, caiu para mim um vídeo muito interessante, que até depois eu posso postar para vocês, vou postar nos stories depois, que eu achei muito interessante, que é uma reflexão a respeito do papel da escola, né? E o que muitas vezes as famílias estão buscando na escola. E esse entrevistado estava falando um pouco sobre que o caos que a gente está vivendo, que a quantidade de pais que estão tomando tapa na cara dos filhos, nos aeroportos, nos supermercados, nos diferentes locais. E é um pouco o que eu vejo dentro da minha realidade do consultório. Eu tenho visto muitas famílias passando momentos bem difíceis, bem complexos com os seus filhos. E quando a gente vai buscando os motivos pelos quais as coisas estão tão confusas ao longo desses últimos tempos, é inevitável a gente traçar alguns paralelos com relação a algumas coisas que foram acontecendo. E algumas delas têm a ver um pouco com essas teorias de criação. Eu não quero entrar, sinceramente, num nível de conflito com ninguém aqui, tá? Não quero dizer que ninguém tá certo ou errado, mas eu quero trazer uma reflexão. Eu acho que existem interpretações muito atrapalhadas de algumas teorias dos últimos tempos. Eu vejo uma série de famílias que vestiram com toda a indumentária, assim, realmente acreditaram que algumas reflexões elas eram extremamente valiosas e importantes porque elas eram novas, era uma nova maneira de entender a infância, que era uma nova maneira de colocar a criança no centro. Só que eu acho que isso gerou muita atrapalhação. Muita atrapalhação. A provocação que eu fiz na última live, quando eu fiz a reflexão a respeito do que você aceita perder, né? Se é a amizade do seu filho ou o respeito dele por você, era um pouco nessa linha já. Poder entender assim, o que está por trás dessas teorias. Ou melhor, não da teoria, porque eu acho que tem várias teorias que elas foram escritas originalmente com um intuito, mas elas foram interpretadas de uma maneira bastante distorcida, bastante relacionada com aquilo que eu estava falando, dessa visão mais imediatista, hedonista, mais geradoras de satisfação imediata por parte de quem está conduzindo. Gente, eu acho que existe um grande canto da sereia, assim, nessas teorias. Quando a gente fala especificamente, por exemplo, da disciplina positiva, vocês já ouviram eu falar sobre ela, eu não tenho absolutamente nada contra a disciplina positiva, do jeito que ela foi originalmente criada. Mas a verdade é que as pessoas interpretaram do jeito que elas quiseram a disciplina positiva. A educação positiva, ela em nenhum momento está descrevendo que a gente deve deixar a criança se sentir sempre satisfeita e feliz. Que a gente deveria, de alguma forma, fazer todo o esforço para a criança não se sentir frustrada. E o que eu mais vejo hoje, me assusta enormemente, o receio que as famílias estão de frustrar os seus filhos. E não aquela frustração deliberada de fazer a criança sofrer só para ela ver como é que a vida é. Não. Eu estou falando das frustrações inevitáveis. Do tipo, não, hoje não vai ter. Não, hoje não pode. Não, hoje vai me desligar. Não vai ter celular. Não, essa frustração do dia de, não, agora tu me devolve isso daqui. Esse intuito, tipo, não, agora tu senta. Agora chega. Levantar a voz, colocar alguns limites. Tudo virou automaticamente condenável. Por quê? Porque qualquer coisa que está se desviando dessa mentalidade de satisfação plena do desejo infantil está sendo automaticamente classificado como tirânico, como ditatorial, como uma parentalidade do passado. E lembra que eu acabei de dizer, não significa que porque foi de outra geração que está ruim. Não significa que está tudo ruim. A gente precisa poder ter clareza o que exatamente está se buscando fazer quando a gente fala sobre criação de filhos. O que a gente efetivamente tem que buscar quando a gente pensa em desenvolvimento infantil. Desenvolvimento infantil, eu vi esses dias, alguém fez algum comentário dessas minhas postagens. Alguém falou assim,
esse é um modelo que a gente precisa ter mais claro a posição da criança. Antes as coisas eram muito baseadas no modelo adultocêntrico. Hã? Como assim adultocêntrico? Então agora tem que ser criançocêntrico. Gente, é óbvio que a gente, mais uma vez, é uma atrapalhação, é uma interpretação equivocada de um conceito que está correto na sua base, mas que ele vai sendo distorcido com o tempo. É óbvio que a criança tem que ser o nosso ponto central, mas ela não pode ser a nossa medida única e exclusiva para saber se o caminho está correto ou não. Porque a criança não vai ser ela, não vai ser esse o termômetro de correção, de adequação, quando a gente está falando de um processo que é de longo prazo. A criança, ela é naturalmente imediatista. A criança, ela não tem capacidade, maturidade para poder pensar no longo prazo. E exatamente por isso que servem os adultos, para que eles possam fazer decisões, tomar decisões por essa criança, entendendo uma visão de longo prazo. Quando eu recebo mensagens como essa, dizendo que os modelos antigos eles eram muito adultocêntricos e que a gente precisa de uma visão mais focada na criança, e daí eu vejo um monte de atrapalhações dentro desse processo, eu vejo que existe, de novo, uma questão de interpretação. Ter a criança em mente, no sentido da gente poder olhar para a criança como sendo o nosso objetivo final, o que eu quero que aconteça dentro do desenvolvimento dela, isso é extremamente funcional, desejável. Isso é o foco, inquestionável que isso deve ser a busca. Agora, não pode isso se transformar numa tirania da infância. E o que eu estou vendo no meu consultório quase todos os dias. Crianças dominando seus pais, e não porque eles estão dominando por falha de caráter moral, mas sim por uma falha de formação, por uma negligência, em última análise, de não estar conseguindo conduzir o que é mais importante, que é o desenvolvimento moral, social dessa criança. A gente não pode confundir disciplina com tirania. O nome, por mais que isso possa ser gerador de muita angústia para muitas pessoas, e quem já me acompanhou outras vezes sabe o que eu vou falar agora, disciplina não é sinônimo de ditatorial, de regime ditatorial, de regime tirânico, de castigo e de punição. Disciplina, a sua base, a raiz dessa palavra vem de ensino, de ensinar. Discípulo, disciplina. Discípulo é alguém que aprende de alguém que tem mais experiência. Disciplinar alguém é prover conhecimento e aprendizagem a partir da sua própria experiência. Tem algo mais conectado com a parentalidade, com a função de pai e mãe, do que disciplinar o seu filho? Disciplinar é essencial, é usar o que se tem de vivências, porque se a gente for, de novo, se pautar na satisfação única e exclusiva da criança, se a única coisa que se coloca é a gratificação ou a satisfação constante por parte da criança, a gente vai, de novo, transmitir para a criança, ou a gente vai transferir, melhor dizendo, para a criança, uma responsabilidade que ela não tem condição de arcar. Eu já falei isso na última live e repito aqui. É injusto com a criança ter que ter esse grau de peso nas suas costas, de dar as diretrizes para onde é que o desenvolvimento dela deve seguir. Não é essa a função dela. E não pode ser essa a função dos pais. A gente não pode se privar dessas tomadas de decisão. Só que essas tomadas de decisão são difíceis, são árduas, são desagradáveis. Não é um cenário fácil, não é um cenário agradável, e mais, é um cenário que precisa a todo momento estar
reflexões, pensamentos, tem que estar a todo momento questionando. Será que eu estou no caminho certo? Por que eu estou fazendo isso? Será que isso realmente é o melhor para o desenvolvimento do meu filho? Será que esse é o caminho? Será que eu estou indo por essa via porque isso é o melhor para o desenvolvimento dele ou porque eu quero que ele goste de mim? Porque eu quero que ele lembre de mim de uma maneira positiva? Porque eu não gostaria que ele me visse como eu via o meu pai? Porque eu quero que ele tenha uma vinculação como eu tive ou como eu não tive com a minha mãe? Enquanto a gente não puder fazer esta reflexão, provavelmente a gente vai tomar algumas decisões que vão influenciar de maneira negativa o desenvolvimento da criança. A criança precisa, mais do que, e quanto antes, melhor, ela precisa de limites. Só que normalmente quando a gente fala disso, as pessoas todas são unânimes. Eu não vejo ninguém chega no meu consultório e fala, não, eu não dou limite. Todo mundo diz que dá. A questão é por que tem tanta criança, então, com dificuldade com limite? Por que tem tanta criança, então, tendo dificuldade de limite e respeito na escola? Por que tem tanta agressividade de crianças e adolescentes contra professores? Gente, a relação dessa, ela é muito... Eu não vou dizer que ela é clara, porque eu sou da ciência, eu sei que as coisas não são claras, as coisas são complexas, eu não posso fazer uma linha causal. Mas assim, existe uma associação clara, então, melhor dizendo, com uma tomada de decisão em um dado momento de modificar o sistema de prioridades. O que eu mais tenho visto, então, de novo, nessas linhas de criação de modelos baseados em satisfação da criança, né? Esse modelo, né, de novo, focado na criança, com a criança no centro, o melhor interesse da criança. Enfim, eu já tive os meus pontos a respeito dessas teorias novas que inventaram de uma hora para outra, de que existe a compatibilidade. Gente, isso é baseado no quê? Baseado aonde? Eu tenho visto famílias reféns do desejo da criança para fazer coisas simples. Ela ainda não está pronta para largar a mamadeira da manhã. Só que ela tem 9 anos. Como assim? Ela ainda não está pronta para cortar o cabelo. E o cortar o cabelo aqui é só a título de exemplo. Vocês fazem o que quiser com os cabelos, mas eu estou falando, o ponto é o que vocês, como pais, preferem, querem e colocam como prioridade. Porque é simbólico quando a gente entrega para a criança o direito de todas as escolhas importantes. E eu acho que esse que é a minha reflexão de hoje. Eu disse no início, eu não estou dizendo que todas as minhas ponderações aqui vão ser da concordância de vocês. Mas eu não posso me privar ao ver um monte de criança chegar no consultório sem limite, sem capacidade de interação social saudável. Isso é um outro ponto. A gente não pode esquecer o que é prioritário. Prioritário não pode ser o hedonismo, a satisfação, nem a satisfação da criança e nem do adulto. Não pode ser apenas o que é legal, ou a sensação de ser legal. Tem que ser o que é importante para a formação moral desse indivíduo, a formação social desse indivíduo. Por quê? Porque a gente está investindo na criação de uma criança que vai viver no mundo. E esse mundo é social. Esse mundo tem outras pessoas. As crianças não podem ser seres que dependam de uma flexibilidade do mundo inteiro, de todo mundo se dobrar para os seus desejos, para que ela possa ser feliz. Porque o mundo não vai fazer isso. Não é possível a gente deixar isso acontecer para tantas e tantas crianças. Não é possível que as crianças elas, definir quando elas vão dormir, quando elas vão ganhar tablet, quando elas vão usar o celular. Ah, mas é impossível, Thiago. Claro que é difícil. Claro que é difícil. E esse é o ponto. Nada do que eu estou falando aqui é agradável.
Nada do que eu estou falando aqui é satisfatório. Nada do que eu estou falando aqui é um story, um post ou um reels que vocês vão achar lindo e vão salvar e vão mandar para outras pessoas. Porque olha só que lindo isso, porque a gente manda as coisas que a gente se sente bem. Só que infelizmente não existe fórmula mágica. Não tem fórmula mágica. O cenário ele é desafiador. O processo é difícil. E assim, sinceramente, o que eu estou vendo é uma produção em massa de crianças em sofrimento. No meu consultório chega. Todos os profissionais que estão aqui me acompanhando sabem que nunca tivemos tantos casos de crianças que estão perdidas do ponto de vista emocional, com atrapalhações graves do ponto de vista comportamental, com ausência grave de limite social, de relacionamento social. As escolas, que tem muita gente de escola aqui acompanhando, mesma coisa. As escolas não estão sabendo mais como conduzir, algumas vezes até por dificuldades e necessidade de capacitação delas, mas muito porque chegam a elas a necessidade de fazer intervenções que deveriam acontecer em casa. Situações, se a família não for... Essa foi a frase que eu achei muito interessante. Muitas vezes as famílias esperam da escola a função de educar do ponto de vista de valores familiares, como se fosse um segundo lar, mas não pode, isso não vai acontecer a não ser que a casa e os pais tenham sido a primeira escola. Entendem? A escola só vai poder atuar se ela tiver se a estrutura tiver muito bem delineada por parte dos pais. Se uma criança não respeita os seus pais, ela não vai respeitar professores e muito menos o que ele tem a oferecer. E olha o risco que a gente daí está correndo. A gente está deixando crianças vulneráveis sem poder ter condições mínimas para adquirir conhecimento por parte daqueles que estão ali para isso. E são exatamente as crianças que não vão ter a capacidade e condição de gerenciar os seus próprios comportamentos e emoções para conseguir socializar com os demais, sejam demais colegas, demais pares da mesma idade, outras crianças, mas também com professores, com profissionais. A relação de respeito que tanto falei na última live, sobre o quanto isso não pode ser negociável, isso passa exatamente por isso, porque do contrário essas crianças não estão respeitando o mundo. E eu não sei, mas eu tenho visto uma expectativa irreal de que o mundo vai respeitar essas crianças. Mas como? Se todos eles acham que o mundo deve algo, como é que, quando eles crescerem, como é que vai ser? Vão ser várias crianças com um viés altamente hedonista, autocentrado, competindo por atenção, competindo por gratificação, por olha para mim, por me satisfaz. Não é à toa que a gente tem um nível tão alto de sofrimento emocional infantil, níveis estratosféricos de ansiedade e depressão, ideação suicida. O nível de sofrimento nunca esteve tão alto dentro da infância. Isso é assustador. Se o objetivo... Por isso que eu falei do canto da sereia. Se essas teorias todas, que eram focadas e centradas na infância, na criança, é para que ela possa não se sentir novamente tolhida e desrespeitada como as gerações anteriores fizeram. Se isso era verdade, era para as coisas estarem melhorando, e não então. Elas só são legais de ouvir. Mas não basta só fazer sentido e ser agradável de escutar. Olha só que eu gosto de ter uma estratégia respeitosa.
Não basta ser bonito, precisa funcionar, precisa promover desenvolvimento, precisa promover formação moral e preparação para um mundo social. É muito arriscado. A gente está vendo hoje uma grande injustiça com essas crianças que estão, é quase como se fosse um experimento social horroroso, de ver o que vai acontecer se a gente puder lidar com essas crianças desse jeito. Vamos ver daqui 20, 30 anos se vai dar certo. Por que correr esse risco? Por que ir nessa direção? Eu não acho que a gente deva repetir modelos errados do passado, mas a gente não pode jogar fora tudo que tem de tradição simplesmente porque parece que aquilo não nos fez tão bem. Infelizmente hoje, a minha percepção no consultório, nas interações em rede social, é que pais acabam buscando essas teorias muito mais para lidar com as suas próprias feridas da infância do que efetivamente pensando se isso vai ser benéfico na perspectiva de longo prazo. Se realmente essa criança vai ter um melhor futuro por causa dessas estratégias e teorias. Várias pessoas que eu tenho, assim, convicção que estão buscando essas modificações de manter períodos prolongados, seja de cama compartilhada, seja de aleitamento, seja de, enfim, de não frustração dos desejos infantis, seja de gratificação imediata dos desejos dos filhos, muito mais por uma relação atrapalhada e confusa com a sua própria memória infantil e com a sua relação com seus pais, do que propriamente estar avaliando se isso realmente é o melhor para o desenvolvimento. Mas, Thiago, por que eu vou repetir um modelo se eu hoje tenho condições de fazer diferente? Se eu posso dar tudo para o meu filho, por que eu não vou dar? Quem é que disse que isso é o melhor para o futuro dele? De novo, provavelmente você está atrapalhado com as tuas memórias, com as tuas lembranças, com a tua sensação de que você queria ter vivenciado diferente a tua infância. Sobre a tua relação com os teus pais que não te propuseram, não te proporcionaram tudo o que você pediu e provavelmente você tem lacunas que precisam ser sanadas. Mas, gente, não me entendam mal aqui, mas assim, isso é terapia pessoal. Isso é o momento de vocês buscarem ajuda para vocês curarem essas feridas e não tentar fazer isso através dos filhos. Eu sei que eu estou sendo duro, eu sei que eu estou sendo até desagradável, mas o meu objetivo de estar me arriscando dessa forma é chacoalhar um pouco, é fazer com que vocês parem e pensem no que está em jogo. Se isso fosse para dar certo, a gente estaria num território mais favorável e a gente não está melhorando. Então, a gente precisa repensar qual é a estrutura, qual é o modelo que a gente precisa aplicar para efetivamente ter crianças resilientes, crianças fortes, crianças emocionalmente fortes. Não são crianças insensíveis, não é crianças sem a possibilidade de ser crianças, não é crianças que queimam etapas, não é nada disso. É ter afeto, é ter carinho, mas ter responsabilidade com o futuro, com o desenvolvimento, com o longo prazo, com quais vão ser as qualidades, capacidades, as condições que essa criança precisa ter ao longo das diferentes etapas do seu desenvolvimento para estar em condições de enfrentar o mundo. Eu não preciso dizer isso para vocês, mas o mundo é cruel. A vida, ela não é gratificante a todo momento. Por que vocês estão, então, buscando proporcionar uma vida constantemente gratificante? Se a vida não vai ser assim. Como não vai acontecer de ter uma criança que não vai conseguir tolerar nenhuma frustração durante a sua vida escolar? Ela não vai porque ela nunca se treinou para isso.
ela precisa, quando a gente tem uma situação de... quando a gente teme algo, quando a gente tem medo de algo, quando a terapia que a gente usa, por exemplo, para situações de fobia, de medos, não é evitando eternamente aquela situação, é aprendendo a domar o medo, é ficando bom em lidar com aquela sensação. Privar a criança de sentir a frustração quando ela é devida, quando ela é inevitável, a gente não está dando a oportunidade dessa criança ficar mais habilidosa em lidar com as suas próprias emoções. E esse é um dos principais razões da gente estar tendo tantas crianças que não conseguem lidar com o vazio, não conseguem lidar com as emoções negativas, não conseguem lidar com a raiva, não conseguem lidar com a frustração, não conseguem lidar com a ansiedade, não conseguem lidar com a tristeza. Essas crianças estão sendo blindadas emocionalmente todos os momentos da sua vida. Mas por quê? Porque a gente precisa colocar a criança no centro. Porque ela não pode sofrer. Porque ela já sofreu muito. Todas as crianças foram vítimas de uma maneira muito pouco afetiva. Foram gerações e gerações que falharam. Então, a nossa geração vai ter que fazer diferente. Gente, infelizmente, a nossa geração não está fazendo diferente. A nossa geração está fazendo pior. Talvez está fazendo diferente e pior. Não é todo mundo que está aqui, e provavelmente você que está me escutando sabe que você não faz tudo isso que eu estou falando. Mas eu acho que o recado também lhe serve para que você consiga pensar numa outra coisa que é extremamente difícil. Como é difícil hoje que mesmo que você esteja fazendo tudo certo, o seu filho vai conviver com milhares talvez não seja demais, mas pelo menos dezenas de famílias que estão fazendo muita coisa atrapalhada. E pode ser que isso coloque em xeque uma série de decisões muito difíceis que você teve que tomar. Isso faz com que a gente tenha que pensar como criar um grupo de pessoas que tenham um alinhamento de pensamentos, de modelo de criação de filhos. Porque do contrário, infelizmente, muita coisa se coloca em risco. A gente tem hoje, e é algo recorrente dentro dos atendimentos, famílias que acabam tendo que se afastar ou acabam sendo vítimas da intromissão, da interferência de prioridades, valores diferentes de outras famílias. Ah, mas eles são tão legais. Sim, mas eles não estão conseguindo valorizar as decisões que você tomou, as coisas que são importantes para você, para o desenvolvimento do filho de vocês. Talvez isso seja um critério para a própria intensidade da conexão, da parceria de famílias. Eu sou um idealista, assim, eu realmente acredito que a gente pode criar um movimento diferente. Eu realmente acredito que a gente tem como pensar numa outra forma de planejar a parentalidade. E, inclusive, daí, com base nisso, a gente se encontrando, podendo ter apoio, ter visões que se concatenam, que se potencializam, para a gente não precisar ficar se sentindo como se fosse um estranho no ninho, né? Como se fosse uma pessoa desconectada. Tipo assim, como assim? Teu filho tem 3 anos e ele não tem nenhum acesso a tablet? Não. Ah, mas que exagero. Não. Eu tenho a minha filosofia, eu tenho meus valores, tenho minhas opiniões. Tá, mas por que tu precisa ser tão duro assim? Deixa ele pelo menos, né? Você tá pedindo tanto, deixa ele brincar mais um pouco. Não, mas o horário de dormir é agora. O combinado é esse. Não é uma questão de intransigência, é uma questão de consistência. É previsibilidade. É poder entregar algo que tranquiliza o desenvolvimento infantil. É poder entregar algo que faz com que uma criança tenha a base sólida e segura para se desenvolver emocionalmente de uma forma cada vez mais saudável. Só que isso
envolve uma série de tomadas de decisões muito difíceis. E como eu disse aqui no início, não há dúvida que tem uma série de coisas que eu estou falando aqui que não vão ser unânimes. Mas, como eu disse, o objetivo disso daqui, dessas conversas, dessa jornada em última análise, e eu acho que eu vou me valer de um comentário de uma seguidora muito querida, aluna do FES, inclusive, que falou, talvez a jornada retomando o controle, talvez seja eu também retomando um pouco o controle desse meu Instagram. Retomando o que eu quero falar aqui, o que vocês também podem esperar que eu vá falar aqui. Eu não quero ficar, desculpem, em cima do muro só. Eu quero que vocês possam saber como eu penso, para que inclusive quem tomar a decisão na quarta-feira, quando eu abrir a promoção especial do FES, né, de todas as condições especiais, quem quiser entrar no FES precisa saber o que vai encontrar lá. Como é que eu penso, que aulas são essas. Porque só assim faz sentido a gente estar aqui. Porque do contrário, talvez não seja esse o local para você. Talvez não seja eu a pessoa que você se sente à vontade de ouvir. Talvez eu seja simplesmente um psiquiatra que fica falando um monte de coisa, mas não sei, não me identifica mais. Perfeito. Não vai ser para todo mundo. Mas que bom que seja para algumas pessoas e que a gente possa ter esse alinhamento. Para que a gente possa ter esse grau de conexão, para que a gente possa ter esse grau de afinamento de expectativas, para que eu saiba que eu estou, de alguma forma, contribuindo de verdade para as coisas que estão acontecendo por aí. Eu tenho certeza que eu tenho muitos colegas que estão me dando a honra da presença aqui, que também pensam assim. Mas eu vejo que a gente tem tido um medo muito grande de se posicionar, porque esse politicamente correto hoje está muito estranho. A gente não consegue mais dizer as coisas porque parece que a gente está automaticamente se tornando pessoas insensíveis. Parece que automaticamente eu estou indo contra o desenvolvimento saudável de uma criança se eu dizer e poder afirmar de maneira categórica para os pais que eles sim precisam poder colocar limites, que eles precisam às vezes sim levantar a voz, que sim, algumas vezes, eles vão ter que colocar de uma forma mais enfática do que eles gostariam. Isso não significa que eles são pais ruins. Que eles vão sim ter que, algumas vezes, dar limites porque tem que dar limites e não porque eles gostariam, mesmo que eles desejariam muito naquela hora de flexibilizar. Existem riscos, existem problemas, se abrem janelas, se criam alguns... Fugiu o nome. Existem consequências quando a gente flexibiliza as coisas demais. Então, em última análise, este é um momento de retomar o controle desse modo de fazer, desse modo de direcionar o desenvolvimento e a formação dessas crianças. Então, nessa jornada especial de Mês das Mães, queria, antes de mais nada, agradecer enormemente por vocês estarem aqui, me escutarem ao longo desses quase 40 minutos falando. E gostaria de pedir muito que vocês estejam amanhã, onde eu quero trazer menos polêmicas e mais propostas. Como é que eu gostaria de sugerir? Como é que eu acho que dá para fazer? É possível fazer diferente? É possível aliar afeto, conexão afetiva, mas também consistência, limites e visão de longo prazo? Eu sinceramente acredito que sim. E é sobre isso que eu quero falar com vocês amanhã. Então, às 20 horas amanhã é o que eu quero trazer aqui no Instagram. Eu vou abrir para alguns comentários, depois eu vou fechar essa nossa conversa de hoje e espero vocês amanhã. Tá certo? Muito obrigado pela atenção de vocês.
Bom, gente, espero de verdade que esse conteúdo tenha sido útil. Espero que ele possa ter sido gerador de reflexão. E vou pedir a gentileza para que vocês, ao final dessa live, marquem ali nos comentários alguém que não esteve, que não pôde estar aqui, para poder ver, encaminhem isso para outras pessoas. Acredito que tem mais pessoas que possam se beneficiar. Fico feliz de saber que tem gente que está se sentindo representado pelo que eu estou trazendo, pelo que eu estou falando. Acho que tem muita gente que fica muito angustiado de não saber o que fazer ou o que pensar, e eu acho que a gente fica muito refém das opiniões, principalmente dessas opiniões que, como eu disse, são muito mais agradáveis de ouvir do que efetivas na hora de fazer. Legal, o pessoal está trazendo alguns feedbacks que eu fico feliz. Acho que era essa a ideia, era uma chacoalhada, era tirar a venda dos olhos, buscar o equilíbrio, fazer o que não é fácil, tudo isso. Gente, uma ótima noite a vocês. Queria, de novo, muito agradecer por vocês estarem aqui. Peço a colaboração para vocês dividirem isso com quem precisa pensar e refletir sobre isso. E espero vocês amanhã, às 8 horas, para a segunda aula da nossa jornada. Tá bem? Um abraço a todos, uma boa noite.